Vamos orar. Meu Pai do céu, Tua palavra será pregada aqui para todos os irmãos e para as crianças. E eu rogo que o Senhor dê capacidade a mim e ao pregador que irá ministrar a elas. Rogo também a Ti a graça do Teu Espírito Santo, que não só capacite o pregador, mas os corações daqueles que irão ouvir. Que a Tua palavra, ó Deus, encontre solos férteis. Prepara o solo dos nossos corações para recebê-la com atenção, com apreço. E que ela produza os frutos desejados pelo Senhor. Frutos de salvação e de edificação de vidas. Que a Tua palavra nos transforme, ó Deus. Pelo Teu poder, por Tua graça, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Obrigado. Muito bem, boa noite, irmãos. Eu tive a alegria de estar com vocês. Eu acredito que foi ano passado, não foi, Zé Carlos? No encontro de casais. E foi, como eu já disse, uma alegria poder estar aqui com vocês. Eu e minha esposa fomos muito bem recebidos. E inclusive ela disse que queria muito estar aqui. Alberto, eu queria muito estar lá com os irmãos de Malvinas. Infelizmente, ou felizmente, né? Uma jovem lá da igreja teve um chá de... Acho que é chá de cozinha que chama, né? E ela teve que dar uma assistência e lá está acontecendo agora. Mas, de todo modo, é uma alegria novamente poder estar de volta. Rever alguns irmãos que deixaram de ir para o Instituto Pistes por causa da formatura, né? Outros ainda estão, graças a Deus por isso. Tem alguns que até estão se especializando lá, não é, Zé Carlos? Mas, de todo modo, é uma alegria poder estar aqui com vocês. E ainda mais nessa ocasião tão especial, elogiar aí pela ideia, não sei qual de vocês teve a ideia de fazer um culto voltado para a gratidão com comida, né, para celebrar a colheita. Maravilha, eu acho que as igrejas poderiam ter ideias mais parecidas com essa. Muito bem, nós vamos falar sobre gratidão. E quando nós falamos em gratidão, nós poderíamos também pensar em palavras relacionadas à gratidão. Dar graças, ser grato e agradecer. Quando nós pensamos em gratidão, parece que a gratidão se tornou uma coisa comum. Se tornou algo que poderia fazer parte no cotidiano de muitas pessoas, pelo menos enquanto uma virtude que é elogiada. Há muito tempo, não muito tempo atrás, eu me recordo que, vocês devem lembrar também, que surgiu aí uma frase de efeito, né? As pessoas, qualquer coisa que acontecia aí diziam gratidão, gratidão, né? E essa frase era estampada em adesivos. Então, muitas pessoas, mesmo aquelas que não conhecem a Deus verdadeiramente, aqueles que não são discípulos de Jesus, ainda assim, elas reconhecem que a gratidão tem algum tipo de valor, algum tipo de virtude, não é? Então, para algumas pessoas, você deve ser grato, né? E mesmo algumas pessoas que não são crentes, não são convertidas, elas diriam, e nesse ponto elas não estão equivocadas ou erradas, mas elas diriam que ser grato a Deus é importante. Olha, tem que agradecer, né, a Deus. Eu conheci um senhor lá em Caririaçu, ele é morador lá, trabalha auxiliando meu pai, ele não é crente. O nome desse homem é Gesualdo, anda com chapéu de couro, assim, cuida de cavalo. E Gesualdo dizia assim, tem que agradecer a Deus, né? Ele colhia milho para a gente comer também. O Gesualdo é uma figura, mas não é crente. Mas mesmo assim ele dizia que era importante agradecer a Deus. Em termos bíblicos, a gratidão para quem é crente não é uma opção. O crente não deve pensar em termos de, eu devo ser grato a Deus ou não ser grato. A gratidão é tida como um mandamento.
Os irmãos devem recordar que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 5, verso 18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Então, é vontade de Deus para que o seu povo seja agradecido. Então, ser agradecido não é uma opção, não é uma escolha para aquele que é filho de Deus. É um mandamento. Nós, que somos filhos de Deus, nós que somos discípulos de Jesus, temos a obrigação de ser gratos. Eu diria aqui, meus irmãos, que refletindo sobre a gratidão, ela anda muito junta, se poderíamos pensar, se fosse uma família. A gratidão, ela é irmã do contentamento. A gratidão, ela é irmã do contentamento. Já a ingratidão, ela é irmã ou parente do descontentamento. Existe uma diferença entre gratidão, contentamento, para ingratidão e descontentamento. E uma delas é que a vida de alguém ingrato e descontente é sempre muito mais focada em enxergar aquilo que a pessoa não tem e se entristecer por aquilo que eu não tenho, deixando de lembrar as bênçãos que Deus tem dado. O coração grato, por sua vez, ele consegue visualizar, assim, reconhecer, como se fosse uma lista, né? Tem até um hino do cantor cristão que diz, conta as bênçãos, né? Conta as bênçãos. Conta quantas são. Muitas vezes nós não paramos na vida para contar de fato as bênçãos que a gente tem. Eu tenho uma casa, uma família, uma esposa, uma mãe, pai, uma igreja, tenho a Bíblia, tenho a Deus, tenho a sua graça. Se a gente começasse a elencar as bênçãos que Deus nos tem dado, nós vemos que nós temos tanto, não é? Nós temos muita coisa. Eu sempre digo lá na igreja que para certas pessoas em certas partes do mundo, o fato de você ter uma Bíblia na mão, só isso, coisa simples, você ter uma Bíblia na mão, faz com que você seja rico para muita gente. Você tem um livro, tem igreja para vir, como essa aqui. Para muita gente, nós seríamos ricos, gente que não tem acesso a uma estrutura parecida. Tantas vezes nós olhamos mais para aquilo que falta, que nos causa tristeza, e olhamos menos para as bênçãos que deveriam nos trazer alegria e contentamento. Então, diante dessa situação, uma pergunta é: de onde brota a gratidão a Deus? De onde nasce? Qual a raiz da gratidão? Quais motivos nós temos para agradecer? As Escrituras, e especialmente o livro de Salmos, estão cheios de orientações ou salmos de ações de graças. Salmos em que o povo de Deus é convidado a agradecer por alguma situação específica. E através de salmos, como o que nós vamos ler hoje, o Salmo 107, nós vamos perceber que Deus está orientando o seu povo à gratidão. E só quero deixar claro que esse salmo, ele não é o único salmo da Bíblia ou do Saltério que fala sobre gratidão. Ele é um deles. Nós poderíamos pensar no Salmo 100 também, ou inclusive o salmo anterior a ele, em que os salmos começam com render graças ao Senhor, louvai o Senhor porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Existem muitos salmos com esse mote, né? Com esse tema principal. Um deles, e um belo salmo, é o Salmo de número 107. O Salmo diz o seguinte, nós vamos ler agora dos versos 1 até o 3. Estou lendo na NAA. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Percebe aí um convite à gratidão? Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre.
digam-no os remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo e congregou entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Vamos orar. Nosso Deus, Pai amoroso, soberano, perdoador, nós queremos pedir que hoje, essa noite, através da Tua palavra, nós sejamos instruídos a viver uma gratidão mais intensa, mais profunda, mais voltada para o Senhor, e que encha os nossos corações de alegria por Teu agir em nossas vidas, por Teu trabalhar, por Tua misericórdia que nos persegue e nos alcança. Que sejamos levados a sermos gratos diante de Ti. E que essa gratidão seja para nós e diante do Senhor manifestada com alegria. É só a alegria que nos resta quando nos deparamos com a maravilha da Tua obra em nós. E nós queremos rogar a Tua graça para entendermos a Tua palavra em Cristo Jesus. Amém. Como nós lemos, e deve ter ficado claro aqui para os irmãos, esse salmo ele funciona como uma espécie de convite. Aqueles que estão lendo, aqueles que fazem parte do povo de Deus, pelo menos o público original a quem o salmo foi escrito, eles são convidados a agradecer. E de modo bem simples, isso é colocado no versículo 1, deem graças ao Senhor. O motivo estabelecido, esclarecido, há um porquê de dar graças, é porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. No decorrer do salmo, nós vamos perceber isso, vai ficar claro como a misericórdia de Deus, a sua bondade, essa misericórdia que ela quase que não tem fim, não é? Uma vez que ela dura para sempre, a misericórdia de Deus ela não tem fim. Como ela se manifesta de modo mais específico e claro e concreto na vida do seu povo. É como se aqui fosse o resumo do salmo. Se nós pudéssemos resumir o salmo, esses 3 versos seriam apropriados. Agradeçam a Deus. É um convite. O motivo é porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A pergunta que nós deveremos fazer é: como é que essa misericórdia se manifesta, se mostra, se torna real na nossa vida? Mas existe também uma ocasião para a escrita desse salmo, que é uma ocasião específica, uma ocasião que diz respeito a um momento preciso na história da salvação, no agir, no operar de Deus em direção ao seu povo. Isso ficará claro quando é dito que Deus congregou dentre todas as terras, e aqui a menção é dos pontos cardeais, não é? O leste, onde o sol nasce, o oeste, onde o sol se põe, norte e sul. O salmo anterior termina com alguns versos que também nos ajudam a entender um pouco melhor a ocasião em que o Salmo 107 foi escrito. O verso 47 do Salmo 106 diz, ou usa uma linguagem muito parecida com a do verso 3 do Salmo 107. É dito assim: salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Esses 2 versos, esses 2 salmos aí colocados um ao lado do outro, o Salmo 106 e agora o 107, nos indicam que a ocasião em que esse salmo foi escrito está localizada em uma grande intervenção divina em direção ao seu povo. Nós pensarmos aqui no Antigo Testamento, na história dessa grande porção das Escrituras, nós poderíamos, meus irmãos, ver, embora sejam uma boa quantidade de livros, né, no Antigo Testamento, uma história longa,
Mas nós podemos localizar e visualizar dois grandes gestos, duas grandes intervenções divinas em direção ao seu povo para salvá-lo. Essas duas intervenções são: a primeira, quando Deus tira o povo do Egito e os liberta da escravidão. Eu tenho um contexto das pragas, vocês devem lembrar. O sacrifício do cordeiro, a expiação dos pecados, a libertação da opressão do faraó e a condução ao descanso na terra prometida. Esse é o primeiro grande gesto de intervenção divina para salvar seu povo. E o segundo grande gesto, e o Salmo 107 faz uma referência a ele, é agora a intervenção divina para trazer seu povo de volta para a terra prometida. Mas como assim, pastor? Eles não estavam na terra? Até certo ponto eles estavam, mas por causa do pecado, porque trocaram a Deus, foram infiéis à aliança, trocaram a Deus por deuses mortos, falsos, sem vida, mancharam a terra com crimes de sangue, cometeram tantos pecados, e Deus os expulsou da terra por um período. E essa expulsão é conhecida por nós como exílio. Tanto os reinos de Israel quanto o reino de Judá foi exilado, mandado para longe da terra. Foram feitos cativos pelo grande império babilônico. E vocês já devem ter visto essa história nas Escrituras ou lendo sua Bíblia, especialmente no livro de Reis, Segunda Reis, Crônicas. Profetas como Jeremias, Ezequiel, Isaías anuncia a chegada desse tempo. E ao passar de 70 anos, o povo retornou sob as ordens do imperador Ciro da Pérsia. Vocês devem lembrar que isso também está narrado no livro de Esdras. Então, o fato de Deus trazer de volta o seu povo na terra é agora o segundo gesto de intervenção. O primeiro foi o êxodo, o segundo é o retorno dos exilados para a terra prometida. Essa linguagem nos profetas é uma linguagem de muita esperança para o povo. Tanto é que Deus ele usa essa: olha, vocês vão retornar para a terra e as coisas vão acontecer de uma forma nova agora. E Deus faz promessas muito especiais para o povo que serão cumpridas, inclusive, apenas quando Jesus vier, ou quando Jesus viesse. Mas só para esclarecer os irmãos a ocasião em que o Salmo foi escrito. Então, a partir daqui, eu quero construir com vocês uma espécie, meus irmãos, de rampa, né? Ou ladeira, para entendermos a gratidão. A ladeira tem um começo, você vai subindo, subindo, até chegar nela. Nós queremos aqui começar dizendo para os irmãos que a gratidão, nesse salmo, ela brota de um desespero. Os gratos, a gratidão está no topo, né? no cume lá, na parte de cima, mais alta da ladeira. Mas para chegar lá, teve que trilhar um caminho, né? Teve que trilhar um caminho até chegar lá, e que você experimentou, testemunhou e vivenciou muitas coisas, até chegar lá em cima. Essa rampa, essa ladeira começa com desespero. É uma situação difícil, complicada, de desesperança, que você olha para os lados, olha para cima e não consegue ver nenhuma esperança de alívio, salvação. A situação parece realmente angustiante e desesperadora. Em muitos casos, a pessoa grata é grata porque antes da gratidão, ela experimentou algum tipo de desespero na vida. Mas a ladeira continua, e ela não está apenas no desespero, ela passa do desespero ao clamor a Deus. Ela nota a desesperança e clama, angustiada diante de Deus. É um pedido de socorro, urgente, intenso, que brota do coração. É o segundo passo aí da ladeira. O primeiro é perceber o desespero. O segundo é clamar. O terceiro, já chegando no topo da ladeira, chegamos no ponto dela em que Deus responde, em que Deus intervém, em que Deus age, salva, liberta, livra e se revela como Deus libertador.
E depois, só então, temos a gratidão. Em meio a esse caminho difícil de ser percorrido, que machuca os nossos pés, escancara a nossa alma, talvez fazem lágrimas brotar dos nossos olhos, porque nós podemos experimentar um pouco mais de Deus, estar um pouco mais próximos dEle. E não apenas conhecê-lo em ideias, mas vivenciar as realidades do seu caráter, da sua misericórdia e da sua bondade. Não é apenas dizer, eu sei que Deus é bom. Não é apenas dizer, Ele é misericordioso. Olha, muita gente diz isso, mas eu experimentei na minha vida. Eu vivenciei isso. É real para mim. E por isso eu sou grato. Então vamos lá, vamos percorrer essa ladeira aqui com o salmista. E o começo dela é que a gratidão vem depois do desespero. Existem pelo menos 4 situações de desespero no Salmo, aqui. Pelo menos 4 situações, nós vamos caminhar rapidamente por cada uma delas. Mas a primeira situação de desespero está narrada, ou descrita, melhor dizendo, nos versículos de número 4 e 5. Olha a situação de desespero que é descrita aqui. Aqui é dito que um grupo de pessoas andou errante pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudessem morar. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Essa situação aqui de desespero é provável que é uma referência ao grupo de pessoas que foram exiladas, que saíram de Judá, do reino de Judá, e foram para as cidades babilônicas, exilados. E no caminho eles tinham que percorrer um deserto, o deserto da Arábia, que ficava no lado direito assim do país. Local quente, local seco, esturricado, sem água. E no deserto acho que ninguém aqui teve experiência de andar em deserto, nem eu, né? Mas no deserto você perde a orientação. Você fica desorientado. E essa aqui é a primeira situação de desespero, é experimentar uma desorientação na vida. Um desnorteamento, não é? Você perdeu o norte, está desnorteado, não sabe muito bem onde ir. O verso 4 diz que eles não achavam cidade para onde morar. Estavam longe de casa, longe da pátria, talvez separados dos seus familiares, as pessoas a quem amavam. E a situação de desespero aqui também diz respeito a experimentar escassez e fraqueza. É dito aqui que eles estavam famintos, com fome e com sede. A ponto de que a vida quase que se desapegou deles, quase que morreram nessa situação em que falta direção para a vida, que falta alimento para o corpo. O segundo grupo aqui está nos versos 10 a 12. Uma referência à mesma consequência. Eles pecaram e foram exilados. Mas nos versos 10 a 12, nós temos descritos diante de nós os frutos amargos da desobediência a Deus. É dito que esses se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflições e em correntes de ferro. Por quê? Se rebelaram contra a palavra de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. É dito que essas pessoas se assentaram nas trevas e nas sombras da morte. Essa é uma linguagem que representa uma aflição profunda. Estar sentado, meu descanso é a escuridão. Estou prestes a morrer. É dito que essas pessoas experimentaram aflições e correntes de ferro. Perceba como tudo isso aqui é sombrio. Sombras, trevas, morte, fome, deserto, escassez. E agora correntes de ferro, indicando que essas pessoas sofreram como escravos e que foram sujeitos a um trabalho forçado,
como é dito, por exemplo, no verso 12. É dito que Deus abateu o coração deles com trabalhos forçados, duros. A referência aqui ao tipo de trabalho a que foram submetidos quando estavam em terra estrangeira. E o desespero começa a ficar ainda mais evidente quando você lê o finalzinho do verso 12. Não houve quem os socorresse. Tenta ser honesto aqui e pensar. Imagina que você está numa situação, sofrendo, e você se depara e olha para um lado e para o outro, e a sua conclusão é: não há quem possa me socorrer. Você olha para o lado, você olha para o outro. Você vai olhar para onde agora? Uma situação, diga-se de passagem, que é desesperadora. Ora, você com fome, imagina, né? Fome, sede, sem orientação, sem ter para onde ir, submetido a trabalho forçado. Agora, tudo isso aqui, de acordo com a segunda estrofe do Salmo, consequência do pecado do povo. E só uma nota aqui, não é assim que Deus trata hoje a igreja, certo? Estamos pensando aqui na forma de Deus tratar o povo na antiga aliança, em que havia bênçãos para a obediência e maldições para a desobediência. Então, não entenda aqui, se tem um crente desobediente a Deus, ele vai ter que trabalhar a pulso, né, até cansar. Não. Mas existem certas situações desesperadoras que algumas pessoas se colocam por causa da sua tolice. Porque desobedecem a Deus. Isso é real, o princípio permanece. Como diz certo compositor brasileiro, né? Algumas pessoas entram no abismo que cavaram com os próprios pés. Você cavou a cova e caiu dentro. Cavou o poço e mergulhou. Está lá no desespero. Mas é consequência de você ter desprezado a palavra do Senhor. Mas eu estou sofrendo muito aqui. Para pensar se talvez o teu sofrimento não é em parte causado por rebeldia a Deus. Porque você fez pouco caso e não deu o valor devido à vontade do Senhor expressa aqui na Bíblia. Você fez pouco caso, você não ligou, você não quis ler, você não quis aprender. Eu vou seguir meu caminho, vou fazer o que é melhor para mim. Muitos sofrimentos que nós experimentamos acabam sendo frutos de escolhas pecaminosas, que nascem da rebeldia e têm como raiz o desprezo pela palavra do Senhor. O terceiro grupo aqui, meus irmãos, também experimentam consequências da insensatez, da falta de juízo, e por isso estão sofrendo desespero. Os versos 17 a 18 dizem: os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Abominaram todo tipo de comida e chegaram às portas da morte. O tom ainda é sombrio. Parece fazer referência aqui a algum tipo de doença que tira o apetite de alguém. A pessoa não tem mais prazer em comer. Talvez não encontrasse prazer numa mesa como essa aqui. E um tipo de doença ou enfermidade que não apenas rouba o apetite, mas leva alguém na direção de estar ali no limite, de dar um passo e morrer. Como é dito aí, eles chegaram às portas da morte. Na imaginação dos israelitas, os ouvintes desse salmo, o povo de Judá também, e para a época, a morte era retratada como uma cidade que ficava no mundo subterrâneo. E os que morriam iam para lá, é como se a cidade tivesse portas, né? Se você está na porta de uma casa, você está perto de entrar, então você está na iminência de morrer. E o último grupo aqui, que está numa situação de desespero, é aqueles que enfrentaram a fúria dos mares. Isso está no verso 23 até o 27. É dito: os que tomando navios descem aos mares, os que fazem comércio na imensidade das águas. Esses veem as obras do Senhor
e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio dessas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados, e de nada adiantou a sua habilidade. É curioso porque agora é um grupo de pessoas, imagina que está num barco em alto mar, e o navio, por causa das ondas, não sei se vocês já assistiram vídeos nas redes sociais, né? As ondas vêm, o barco vai lá em cima e depois cai de novo no mar. Quem está ali deve sofrer uma angústia, porque por onde você olha, você só vê mar, não é? Isso é meio assustador, não é? O navio se for derrubado ali, acabou, dificilmente você seria encontrado. Então, esses homens aqui, esse grupo de pessoas é descrito como pessoas que estão experimentando a fúria dos mares, fúria de ondas e do vento. E é dito aqui que eles viram a alma desfalecida. E a ideia aqui é que, olhe, a última gota de coragem se foi, meu amigo. Eles perderam a esperança de viver, ou a coragem para isso. Mas é o fim. E a expressão bíblica para isso é desfalecer a alma. Perderam a coragem, perderam a orientação. E é curioso porque uma outra linguagem de desespero é: nada adiantou a sua habilidade. Rapaz, podia ser o marinheiro mais astuto, mais experiente, com mais horas conduzindo uma navegação lá no leme. Olhe, nessa situação aí, a habilidade não significava nada. Então, meus irmãos, o que liga muitos dessas situações descritas no Salmo 107 é o fio da falta de esperança. A habilidade serviu, a coragem também se foi, o norte foi perdido, a expectativa de socorro não existe. E agora? Então nós chegamos ao segundo momento para a gente entender a gratidão, que é o clamor. O segundo passo dessa ladeira que estamos caminhando é o clamor. E esse clamor está presente no versículo 6, no 13, no 19 e no 28. É a mesma coisa, como se fosse o refrão de uma música. E é o refrão de uma música aqui. Esse refrão diz o quê? Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Está aqui. Essa angústia é uma situação de aperto, de dificuldade, de aflição, desesperança. Uma situação difícil na qual você pode se deparar como um sofrimento intenso. E é um sofrimento que vem sobre sua vida, ele não pede nem licença, ele invade a sua existência. Esse sofrimento traz aquela sensação de que pouco ou quase nada eu posso fazer. Nos vemos com mãos atadas aqui. Situações que nos levam meio que a um limite, não é? Meio que à beira da morte, das trevas, do desespero. É aí que o clamor surge. Clamor aqui, meus irmãos, não é apenas um pedido a Deus. É um pedido intenso, um grito de socorro de alguém que se viu desesperado. Viu que a situação está muito difícil aqui. E nós clamamos a Deus intensamente, de maneira genuína. Essa expressão aparece, por exemplo, quando Deus diz que, lá em Êxodo, quando ele fala com Moisés na sarça, Deus diz para Moisés: Moisés, eu vi a aflição do meu povo, escravo no Egito, debaixo do chicote do faraó. Ouvi o seu clamor. Então não era um clamor, olha Deus, por favor, Deus, me liberta. Era, Deus, me liberta dessa escravidão. Uma coisa intensa, visceral, brotava do interior, assim, do coração. Era uma coisa, é algo pulsante. Geralmente vem numa situação de opressão, de sofrimento intenso.
E nós seguimos para o terceiro passo na nossa ladeira, que é o livramento divino. Deus livra. É uma intervenção de Deus que dá graça, a intervenção de Deus que dá misericórdia, e com essa intervenção divina de graça e misericórdia, nós temos um recomeço. É dito que, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Deus os livrou das suas tribulações. E é curioso, meus irmãos, porque na vida do seu povo, Deus se revela no livramento que Ele concede. Deus se revela no recomeço que Ele graciosamente dá para o seu povo. Que Ele pode dar graciosamente a você, a mim. É certo que não há nenhum crente que não diga: eu preciso de um recomeço aqui na minha vida com Deus. E é nessa situação de desespero, é nessa situação de clamor, de angústia, seguida pelo clamor a Deus. Agora você olha para cima, você olha para Deus e clama. Em que Deus se mostra no verso 9, por exemplo, como o Deus que sacia o faminto. O verso 9 é dito que Deus saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. É no desespero e no clamor que eu experimento de Deus, que Ele é o Deus que sacia a alma sedenta. É no desespero e no clamor que nós reconhecemos e vivemos a verdade de que Deus livra da morte. O verso 14 é dito que Deus tirou-os das trevas e das sombras da morte. É no desespero e na angústia que nós podemos vivenciar no clamor que Deus é aquele que nos livra da morte. É na angústia e no clamor que nós reconhecemos e vivenciamos que Deus é libertador. No verso 16 é dito que Ele é o Deus que derruba portas de bronze e despedaça trancas de ferro. É curiosa essa imagem porque as portas das cidades antigas eram feitas de madeira, o que já era difícil de ser quebrado. Agora imagine uma porta feita de bronze, um metal maciço, pesado. Humanamente falando, seria um tipo de estrutura e edificação impossível de ser rompida. E o Salmo diz que Deus ele arranca portas de bronze, ele despedaça, parte em bandas. E aquilo que prende, Deus remove. Ele é o Deus que não apenas é libertador, não é apenas o Deus que liberta seu povo, mas que liberta com muito poder. Ele é poderosamente libertador, grandiosamente libertador. Aí você pode dizer: pastor, nós somos povo de Deus aqui, nós não estamos presos a nada. Não. Não há prisões que muitas vezes nós nos colocamos. Talvez vícios, pecados que nos ainda causam certa atração. Pastor, eu me vejo numa situação que parece que eu sou escravo às séries, aos seriados da Netflix. Não sei quantos aqui assistem, né? Mas talvez assistir conteúdos imorais, ou a comer demais. Comer muito, muito. Muitas vezes nós temos vícios que escondemos. Mas é dito que Deus é libertador. Não estamos presos mais a uma nação estrangeira. Mas o que é um senhor opressor para a vida dos cristãos é o pecado. É maravilha que Jesus diz: se o Filho do Homem vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Mas pastor, eu sou escravo da minha ira, eu não consigo me conter, não tenho paciência com meu marido, como é que pode? Eu sou escravo da minha ira, não consigo dizer não aos meus impulsos. Eu posso dizer para você, meu irmão, que a luta contra a ira não é fácil. Mas a graça, para que ele é o Deus que liberta que quebra muros e liberta você dos seus pecados.
Ele também é o Deus que sara. Deus é o Deus que sara, que cura. Estou falando de sarar uma ferida, uma doença. No verso 20 é dito que para aqueles que estavam doentes, lembra? É que Deus enviou a sua palavra e os sarou. E os livrou daquilo que era mortal. Aqui nós temos um grande exemplo do poder da palavra de Deus. Aqui não é a Bíblia, certo? Necessariamente não é a Bíblia. Mas é uma ordem divina muito parecida com aquela de Jesus que dizia para as pessoas, como Jesus disse para a menina, né, que estava morta: levante-se. E a morte obedeceu Jesus. Ou que toca no enfermo e diz: eu quero, fique limpo. E a lepra sai. Ou aquela voz que diz para os demônios: para longe. E os demônios obedecem. Essa é a voz divina que é poderosamente cumprida. Um comando divino cura. É na angústia, no desespero e no clamor que Deus pode ser conhecido por nós como Deus que cura e sara por sua palavra poderosa. Mas Ele também é o Deus que reverte as consequências do pecado. Ele é o Deus que desce até nós, nos livra do abismo que cavamos e nos jogamos dentro, do poço que construímos e caímos dentro aprisionados. É na angústia, no desespero e no clamor que Deus se mostra como aquele que é perdoador, que perdoa uma vez mais, que dá uma outra chance, que concede um outro começo. É na angústia, no desespero e no clamor que Deus se mostra como aquele que é poderoso e soberano. No verso 29, depois daquele grupo que estava no mar clamar a Deus em desespero, é dito que Deus fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Quem fez isso, hein? Jesus fez isso, não é? E é dito, olha, esse é para mim, um dos salmos mais bonitos. É dito que Deus, no verso 30, eles se alegraram com a calmaria do mar, virou como se fosse um açude. O mar revolto se tornou um açude. E ele levou aquelas pessoas ao porto desejado. Chegaram no destino. Descansaram. Foram libertos. Agora podem descansar. Ele é o Deus que nos dá segurança. É o Deus que nos leva para o destino em que queremos chegar. E qual é o destino que nós queremos chegar? Nós queremos chegar no novo céu e na nova terra, não é? A presença de Jesus. A regeneração completa e a transformação total do nosso ser. Então, a sequência aqui tem a ver com pecado, desespero, clamor, intervenção e recomeço. E no verso 31, assim como em outros, como o verso 21 também, é dito que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Maravilhas são gestos miraculosos de Deus, tanto para salvar seu povo, quanto um gesto divino que, por exemplo, acalma um mar tormentoso, violento, que acalma a tempestade. Isso é maravilha divina. Então, meus irmãos, nós terminamos agora com a gratidão. Qual foi o primeiro passo aí da ladeira? O desespero. A falta de esperança. Eu olhei ao redor e não houve quem me acudisse. A esperança se foi. E é seguido pelo clamor a Deus. Clamor. Clamor que brota lá da alma. Deus me ajude. Mostra o teu poder. Mostra a tua graça. Isso é poderoso para salvar. E é curioso porque só quem clama a Deus pedindo esse tipo de ajuda é quem conhece a Deus. Sabe do seu poder para livrar de modo poderoso. Me liberta. Restaura. Perdoa, renova. Me dá um recomeço.
Deus intervém. Deus salva, Deus livra. E agora sim, há motivos sem fim para cantar. Sim, há motivos para se alegrar. Depois de ter experimentado o livramento, depois de ter experimentado, vivenciado esse Deus bondoso, cuja misericórdia é infinita, cuja misericórdia não tem fim, depois de ter experimentado, agora estou grato. O verso 22 convida os gratos, os agradecidos, cujo coração está transbordante, cheio de louvor, a oferecerem sacrifícios de ações de graças. É dito aí que ofereçam sacrifícios de ações de graças. Essa é uma referência aqui a alguns sacrifícios previstos pela lei de Moisés. Eles estão em Levítico capítulo 7, Levítico 22. Esse tipo de oferta era uma oferta de gratidão, apresentadas como agradecimento a Deus para os sacerdotes. E os fiéis, os crentes, traziam essas ofertas a Deus para agradecê-lo depois de um livramento, de uma enfermidade ou doença, de uma aflição, da morte, ou porque receberam uma bênção. E os elementos incluíam sacrifício de animais sem defeito, da manada ou de rebanhos, e vários tipos de pães ou bolos sem fermento. Mas eu quero chamar a sua atenção para a segunda linha do verso 22, que é dito: depois que você está grato, o que é que você faz? Olha, você estava desesperado. Você clamou a Deus no meio do desespero, no miolo da tormenta. Ele te livrou. E o que é que você faz? No verso 22, na outra linha. Você proclama. Você fala, você externaliza, você verbaliza. Você não guarda para si. Proclamem suas obras. Proclamem. Nós poderíamos proclamar de muitas formas, por exemplo, cantando, mencionando, mas proclamar as obras de Deus em nosso contexto de realidade pode ter muito a ver com falar desse Deus maravilhoso para alguém que não conhece. Você não vai falar da sua experiência, né? A ideia não é essa, mas falar de como esse Deus é poderoso, como Ele livra, como Ele ouve, como Ele dá recomeço, como Ele é rico em perdoar. Você deve acrescentar o Evangelho aqui nessa estrutura, é evidente. Não estamos falando de um retorno do exílio. Nós estamos falando do Jesus que morreu no Calvário. Nossa linguagem é essa agora. Olha, foi ali que no desespero Deus deu um recomeço total para a minha vida. E a pergunta é: por que nos calar? Por que guardar isso? A experiência do salmista parece ser uma coisa que não dá para conter. Você estava no desespero, você experimentou a graça no meio do clamor e na angústia, e agora? Proclame. Parece o resultado lógico aqui, não é? Mas ainda um outro ingrediente é proclamar com alegria. O verso 22 diz: proclame com júbilo. Isso aqui tem a ver com empolgação. Não é apenas rapaz, eu vou falar as obras de Deus, não é? Vou falar do seu poder, da sua misericórdia, da sua graça. Mas eu me empolgo mais com o jogo do Flamengo. É mais legal, não é? Ou do São Paulo, do Corinthians, ou do Fluminense. Eu acho que não tem ninguém que torça Fluminense aqui, só eu, né? Mas é proclamar essas obras de Deus. Olha, é gratidão aqui. Eu reconheci, eu experimentei essa graça maravilhosa, essa graça que me faz recomeçar. E eu falo isso aqui com alegria, eu proclamo. A gratidão é mãe da proclamação. Percebe? E no verso 32, Deus deve ser exaltado, magnificado, tratado como Deus. Isso aqui é uma referência ao louvor. Eu elogio a esse Deus, eu canto do seu perdão. E meus irmãos, eu quero fazer uma observação que muitas vezes o que me causa tristeza é chegar numa igreja,
Não quer dizer que isso aconteceu aqui. Eu estava prestando atenção aqui na tela, quando eu estava louvando. Mas não entra na minha cabeça. Como um crente vem louvar aqui a Deus na igreja, um hino que diz que Deus é exaltado. Se você experimentou um pouco disso aqui, aí você vai cantar assim. Ficar assim com a cabeça baixa. Ele é exaltado. Daqui a pouco esqueceu. Canta baixo. Ou nem canta. Mas cadê a alegria de você que experimentou esse agir de Deus na sua vida, essa intervenção? Se você é crente, a mensagem do Evangelho percorre tudo isso aqui. Você estava desesperado, condenado. Nós estávamos, não é? Condenados, sem auxílio. E clamamos a Deus por perdão, não foi? Deus, me salve dos meus pecados. Me aceite como teu filho por intermédio do que Jesus fez. E Deus ouviu o seu clamor, assim creio, assim acredito. Cancelou tuas dívidas, perdoou os teus pecados, você não deve mais nada a Ele. Sendo nós desgraçados, miseráveis, pecadores, rebeldes, hostis, olha, não há nada de bom no nosso currículo. Aí nós somos libertos. Deus diz, eu dou um recomeço para você, e esse recomeço é o primeiro, você vai pecar, eu vou lhe dar perdão, quando você confessa, eu perdoo, e Deus generosamente concede novos começos para a nossa vida. Quem aqui não sabe que isso é verdade? Quem aqui nunca pecou? Quem aqui não experimentou fracasso? Quem aqui não olhou para si mesmo, não olhou para as corrupções do seu coração e viu, Deus, como é que pode o Senhor ter me escolhido? Eu sou um desgraçado, eu sou tão infiel. Deus dá um novo começo para você. Olhe, louvar esse Deus deveria ser uma coisa que faria nosso coração transbordar de alegria. Deveria ser assim. Espero que seja para muitos de nós. Então, nosso convite hoje é para louvar. Louvar o Senhor. E vamos fazer isso com alegria. E vamos fazer isso comendo. Oremos. Ó Deus, as tuas maravilhas são grandes demais. Tuas maravilhas são grandes em nosso viver. Obrigado porque teus ouvidos ouvem os clamores de pecadores como nós. Obrigado porque tuas mãos se estendem para nos salvar. Obrigado porque teu coração é perdoador, cheio de amor e misericórdia. Obrigado porque não é nossa força, mas a tua. Não é a nossa capacidade, é o teu poder. Não é a nossa bondade, mas a tua. Não é porque merecemos, mas porque o Senhor é generoso. É por isso que estamos aqui. É por isso que queremos te louvar. É por isso que nos aproximamos como teus filhos. E queremos pedir a Deus que essa alegria invada essa igreja, invada o meu coração. Nos leve a termos vidas diante de ti alegres, gratas, contentes. Porque o Senhor é bom. Porque tua misericórdia dura para sempre. Que possamos anunciar para aqueles que ainda não experimentaram que o Senhor é bom e que a tua misericórdia dura para sempre. É o que eu peço, agradecido, em nome do teu Filho Jesus. Amém.